Na cidade de Chipre, por volta de 300 anos antes de Cristo, vivia um comerciante muito rico chamado Zeno. Enquanto estava em uma viagem de Fenícia para Pireu, seu barco afundou, junto com toda a sua carga. Devido a esse único evento, um evento totalmente fora do controle de Zeno ou de qualquer pessoa, esse homem muito rico se tornou pobre rapidamente. Imagine-se na pele de Zeno. Como você reagiria ao ver todo o seu trabalho de uma vida sendo arrastado pela força da natureza? Qual seria a reação adequada? Você ficaria com raiva, triste, sentiria que a vida o enganou? Para a maioria de nós, essas seriam reações normais, mas não para Zeno, o pai do estoicismo. Uma pequena mudança dura uma eternidade, e uma pequena reformulação de sua mentalidade pode desencadear mudanças maiores e mais impactantes ao longo do tempo. O cerne do estoicismo é a definição exata de aceitação e indiferença. Depois de ler as obras de Sócrates e outros grandes filósofos, Zeno criou e ensinou o estoicismo. Segundo Zeno, embora não tenhamos muito controle sobre o que nos acontece, temos controle sobre como isso nos afeta, e devemos usar esse controle com grande eficácia. Em vez de chorar sobre o leite derramado, ou neste caso, sobre as mercadorias afundadas, Zeno concentrou-se em manter a compostura diante da situação, permanecendo calmo e neutro, apesar da sua perda. Hoje, as pessoas veem os estoicos como pessoas inabaláveis, pessoas que não se entregam facilmente a extremos emocionais, como acessos de raiva ou crises de ansiedade. Mas a ideia original por trás do estoicismo era muito mais do que isso. Em vez de apenas descrever pessoas que são desapaixonadas, o estoicismo era uma maneira de ver, descrever e entender o mundo. Era uma forma de vida, e essa forma de vida perdurou por séculos. A filosofia estoica pode ser aplicada às situações de hoje da mesma forma que foi aplicada há milhares de anos, e seus benefícios são igualmente impactantes. O estoicismo nos permite processar essas emoções negativas oriundas de experiências negativas e transformá-las em pensamentos que nos proporcionam uma perspectiva única do mundo. A perspectiva é tudo, e cada pessoa no mundo tem experiências diferentes e, portanto, perspectivas diferentes sobre as coisas. Uma vez que os estoicos se reuniam, discutiam e ensinavam filosofia em um local público, sua filosofia geral era amplamente conhecida. Eles acreditavam que os princípios estoicos poderiam beneficiar grandemente qualquer pessoa, desde o escravo até o imperador, e assim o fizeram. Alguns dos estoicos mais notáveis do mundo incluem Epicteto, cujo nome significa adquirido, porque ele já foi escravizado, Sêneca, um renomado estadista, e Marco Aurélio, um imperador romano e um dos homens mais poderosos que já existiu. Os primeiros estoicos praticavam o que pregavam, evitando todas as formas de segregação e liderando a luta contra a desigualdade. Eles até inventaram a palavra cosmopolita, que literalmente significa cidadão do mundo. Quando as pessoas ouvem essa palavra agora, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai e Londres por causa de sua diversidade. Esse era o tipo de unidade e coesão que os estoicos pregavam. Na época da fundação do estoicismo, as mulheres não podiam seguir a filosofia, mas os estoicos discordavam totalmente disso. Musônio Rufo, o professor de Epicteto, certa vez disse: "Não são apenas os homens que possuem zelo e uma inclinação natural para a virtude, mas as mulheres também. As mulheres se alegram tanto quanto os homens com ações nobres e justas e rejeitam o oposto de tais ações. Uma vez que isso é assim, por que é apropriado para os homens procurar e examinar como podem viver bem, ou seja, praticar a filosofia, mas não para as mulheres?" Mesmo em uma época em que não era popular, as mulheres podiam aprender livremente sobre o estoicismo e tornar-se estoicas. Então, por que tantas pessoas adotam o estoicismo como uma forma de vida?
Em um mundo cheio de reviravoltas inesperadas, nossas emoções tendem a atrapalhar as coisas. Na realidade, não ficamos tristes porque coisas ruins acontecem conosco. Ficamos tristes porque coisas ruins inesperadas acontecem conosco. A chuva é algo bom. Ajuda a regar nossas plantas, fornece água para o gado e mantém a temperatura fresca e úmida. Mas a verdade é que quando aquela nuvem escura te pega desprevenido sem um guarda-chuva, nunca é uma boa experiência. Então, por que não começamos a chorar assim que começa a chover? É porque, embora a situação seja ruim, aprendemos a esperar chuva. É algo inevitável. Não podemos controlar o clima. Embora seja chato, a chuva passa e a luz retorna. O estoicismo nos ensina que, da mesma forma, devemos esperar que tudo de ruim que pode acontecer, acontecerá. Imagine o pior cenário e esteja contente sabendo que poderia acontecer. Um dos exercícios estoicos é conhecido como desconforto voluntário, um exercício destinado a aumentar sentimentos de gratidão. Dormir no chão da sua cozinha, tomar banhos frios quando normalmente toma banhos quentes, comer apenas batatas por alguns dias, coisas assim. Este exercício ajuda você a entender que, não importa o quão difícil seja, você ainda sobreviverá e potencialmente prosperará se sua mentalidade estiver certa. Ao ser capaz de suportar essas situações desconfortáveis, preparamos indiretamente nossa mente para futuros infortúnios. Com o estado atual do mundo, onde anúncios são constantemente empurrados goela abaixo, somos levados a acreditar que, se não tivermos a próxima melhor coisa, parecer de uma certa maneira ou ganhar uma certa quantia de dinheiro, nunca seremos felizes. Essa mensagem é mais importante agora do que nunca. Entramos no mundo sem saber muito de nada. Crescemos aprendendo coisas em casa, na escola e observando o mundo por nós mesmos. A questão é, precisamos internalizar todo esse conhecimento? Se fizermos isso, podemos estar estabelecendo expectativas irreais para nossas vidas, o que nos deixará, em última análise, decepcionados e insatisfeitos. Não é assim que devemos viver. Devemos, em vez disso, focar em melhorar para nós mesmos. Devemos fazer coisas por nós mesmos e apenas por essa razão. Anexar qualquer esperança externa ou apegos secundários às ações que tomamos quase sempre leva à decepção. Na maioria das vezes, acabamos tentando preencher esse vazio com coisas externas. Gastar todo o seu dinheiro em um carro chique, uma casa ou até começar uma família. Às vezes, fazemos todas essas coisas por seu valor externo e não por seu valor interno. Mas o estoicismo ensina que, se abordarmos a vida dessa maneira, colocamos nossa felicidade nas mãos de forças externas, forças que podem falhar a qualquer momento. Carros quase sempre quebram, desastres naturais arrasam cidades inteiras e as taxas de divórcio aumentam a cada ano. Mas até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo. O custo do espaço, tanto físico quanto mental. Como Sêneca escreveu uma vez, aprender a viver com menos criará espaço em sua vida para as coisas que realmente importam para você. Em vez disso, devemos colocar nossa felicidade em nosso valor intrínseco, como seres humanos, e em nada que possuímos ou possamos adquirir fisicamente. Devemos escolher fazer o nosso melhor para manter a cabeça fria, independentemente do que a vida nos apresentar. Porque, independentemente do que queremos, no final do dia, não temos controle sobre a maioria das coisas que nos acontecem, mas temos todo o controle sobre como reagimos a essas coisas. Essa é a dicotomia do controle, o princípio mais importante na filosofia estoica. Nas palavras de Epicteto, a tarefa principal na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões para que eu possa dizer claramente a mim mesmo quais são externas ao meu controle e quais têm a ver com as escolhas que eu realmente controlo. Os estoicos ensinam que devemos aprender a separar o que podemos controlar do que não podemos controlar.
Precisamos determinar nosso valor não a partir de coisas que não podemos controlar, mas das coisas que podemos. Buscar metas é uma boa qualidade, mas desmoronar quando essas coisas não saem do seu jeito é, na visão dos estoicos, inútil. Criar vídeos no YouTube é muito mais fácil do que ser um imperador romano, mas ainda pode ser desafiador às vezes. Primeiro, você precisa formar sua ideia, o que leva uma eternidade. Depois pesquisar essa ideia, descartá-la porque é ruim, começar de novo, elaborar o roteiro do vídeo, criar o vídeo, editá-lo, criar a miniatura, o título e tudo mais antes de clicar em enviar. Tudo até o momento em que você clica em enviar está sob seu controle. No entanto, uma vez que você clica no botão de envio, o poder passa para o algoritmo do YouTube. Ainda assim, muitas pessoas avaliam o sucesso de seu canal no YouTube ou conta no Instagram com base em quantas visualizações, assinantes ou seguidores têm. Métricas das quais, em grande parte, estão além do seu controle. Os estoicos ensinam que, em vez disso, você deve avaliar o sucesso de seu trabalho com base na quantidade de esforço que você colocou e não no resultado de suas esperanças externas. Confie no processo. Viver com menos significa desvincular-se das algemas sociais que você essencialmente impôs a si mesmo. Pense em uma pessoa que trabalhou duro em seu emprego nos últimos 6 meses. Agora ele sente que merece uma promoção, então vai até seu chefe com seu relatório de desempenho. O chefe agradece, não concede a promoção, e ele vai para casa pensando que deve ser ruim no trabalho. Ele não considera que o chefe pode ter acordado simplesmente irritado. Outra pessoa poderia ter sido mais qualificada naquele momento. Ou talvez a empresa simplesmente estivesse perdendo dinheiro e não pudesse arcar com isso. Ele não sabe o motivo, mas ainda está chateado. Se ele simplesmente atribuísse seu valor à qualidade do relatório de desempenho que apresentou, continuasse fazendo o que estava fazendo para conquistar a promoção que queria, poderia ter sido muito mais feliz no geral. Com a perspectiva certa, seu objetivo não teria sido diminuído, apenas adiado. É essa reformulação de sua mentalidade que é crucial. Um verdadeiro estoico não vê seus sucessos com base no ganho financeiro de seus empreendimentos, mas se consola com o fato de que pode levar uma vida confortável, sem todas as coisas que o dinheiro pode comprar. Existem 4 virtudes principais do estoicismo: sabedoria, coragem, temperança e justiça. Sabedoria é a capacidade de separar o que é interno do que é externo e a capacidade de escolher nossa reação às coisas que nos acontecem. Como Viktor Frankl disse, entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher nossa resposta. Coragem, 2 palavras: persistir e resistir. Temperança, ou moderação, é o que acabei de fazer agora. Fazer mais com menos, dizer mais com menos palavras. Enquanto Jeff Bezos e Elon Musk estão brigando no topo da lista da Forbes, os estoicos acreditam que o limite de riqueza deve ser simplesmente ter o que é essencial e, em seguida, ter o suficiente. Justiça é a mais importante de todas as virtudes. Ensina que ninguém deve fazer mal a outro, porque todos nascemos uns para os outros, para fazer o bem uns aos outros e não a nós mesmos. Nelson Mandela foi um dos líderes africanos mais famosos do mundo. Enquanto lutava contra o apartheid, foi condenado à prisão perpétua, onde permaneceu por 27 anos antes de ser finalmente libertado. Quando foi libertado da prisão, foi eleito presidente da África do Sul, e muitas pessoas achavam que ele iria punir brutalmente todas as pessoas que tiveram alguma coisa a ver com o apartheid ou sua prisão, mas é claro que não o fez. Ao longo de seu tempo na prisão, Mandela leu as obras de Marco Aurélio e aprendeu muitos dos valores fundamentais do estoicismo, todos os quais praticou ao longo de sua vida. Em vez de pedir a cabeça dos infratores, Nelson Mandela disse ao seu povo a buscar o oposto: relaxar
e reconstruir. Ele enfatizou que o passado estava agora além do controle deles e que a única coisa que podiam fazer era encontrar uma maneira de avançar e construir uma nação melhor. Este é o caminho do estoico. Na medicina moderna, o estoicismo está no cerne de procedimentos como a terapia comportamental racional emotiva e a logoterapia. Ajuda os pacientes a identificar padrões de pensamento negativos que podem estar causando problemas emocionais e comportamentais. Permite desafiar o raciocínio por trás desses pensamentos negativos com lógica, e quando percebemos que muitos deles são infundados, podemos substituí-los por crenças mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por outro lado, é baseada no princípio estoico de que os humanos são impulsionados por um propósito. Mesmo nas situações mais sombrias, podemos preencher nossas vidas com significado e felicidade simplesmente descobrindo qual é esse propósito. Como muitos de nós sabemos, no entanto, isso é mais fácil dizer do que fazer. É um processo, assim como tudo mais. Temos que reprogramar a maneira como pensamos. Fora com o velho, dentro com o novo. Para resolver nossos problemas com a felicidade, devemos praticar a autoestima. Ao redirecionar nossa definição de valor para as coisas que podemos controlar, podemos parar de ficar obcecados com as coisas que não podemos controlar e, no geral, podemos levar uma vida muito mais feliz e satisfatória. O estoicismo nos ajuda a navegar por tempestades passadas e presentes em águas mais calmas e pacíficas. E se nosso navio afundar e todos nós nos afogarmos, podemos ter paz no fato de que vivemos uma boa vida, embora não tão longa quanto esperávamos. Porque lembre-se, tudo tem um fim. Espero que você tenha gostado dessa história. Confira os vídeos a seguir, que acredito que você vai gostar. Obrigado por assistir até o final. Se inscreva no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.